Olá, minha gente, bom dia. Vamos para a segunda parte do bate-papo com o Márcio Simões, agora às 7h30 da manhã. Como eu estava falando para vocês, né, no vídeo anterior, explicando a situação do coronavírus, os motivos que a deputada Janaína Pascoal pediu para que não houvesse a manifestação. Espero que tenha ficado bem claro e também espero que o nosso presidente da República, caso não tenha tido a atitude de pedir para que não fosse feita a manifestação devido ao problema do coronavírus, e então que o faça, que seria o seu papel, já que todas as mídias indicam que foi ele, sim, que estimulou o cidadão brasileiro a se manifestar no dia 15 contra o poder legislativo, segundo dizem as mídias. Tá? Vamos lá, minha gente. O recado está dado. Desculpe a sinceridade, mas é como sempre falo para vocês. Não sou fanático por nenhum político. Sou fanático pelo Brasil e pelo cidadão brasileiro. Isso sim é ser um político, é ser fanático pelo cidadão brasileiro e pelo Brasil. E isso sim é ser um cidadão brasileiro, tá? Vamos lá, minha gente. Tenho reparado na política brasileira nos últimos tempos o seguinte perfil. Ninguém está preocupado com o mandato que está aí exercendo agora no momento. E sim preocupados com a reeleição em 2022. Vou deixar bem claro o meu ponto de vista a respeito dessas atitudes, a quais a gente está acompanhando diariamente nas mídias sociais e nas televisões e nos rádios, né? As pretensões de reeleição para o dia 20, para o ano de 2022, as pretensões de se reelegerem em 2022. Eu acredito que para você pensar em se reeleger, você tem que pensar próximo às próximas eleições. Não agora que o mandato de todos os deputados federais e o nosso presidente da República só tem 1 ano e 3 meses, a caminho de 4 meses de mandato. E é muito prematuro pensar em uma reeleição, sendo que há tão pouco tempo foram eleitos, né? Então eu acho que é um pouco prematuro e muita ansiedade para continuar no poder. Penso dessa forma, tá? E também penso da seguinte forma: como que você já está de olho numa reeleição se você não lançou dentro do seu país nenhum produto que tenha sido benéfico para o cidadão brasileiro e para o Brasil? O que eu quero dizer produto, eu quero dizer nenhuma lei que tenha beneficiado o Brasil e o cidadão brasileiro. E não adianta ninguém vir falar que a reforma da Previdência foi uma grande coisa que aconteceu para o cidadão brasileiro e para o Brasil. Não acredito nisso, não tenho convicção disso de hipótese alguma. No entanto, se saírem na rua com honestidade e com sinceridade e fazer uma pesquisa cidadão a cidadão, tá? E perguntarem para eles se eles acham certo a reforma da Previdência, uma grande parte vai dizer que não, que mais uma vez o governo brasileiro prejudicou o cidadão brasileiro por atitudes que o cidadão brasileiro não cometeu, e sim políticos corruptos, irresponsáveis, perfeitos assassinos que passaram pela nossa política, assassinos da política, assassinos da democracia no Brasil, que passaram pela nossa política, né, que deixaram de herança para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro um país quebrado, falido, sem recursos nenhum para investimentos. Então, de onde veio a luz no fundo, a luz no fundo do túnel para o governo? Foi a reforma da Previdência, que ele achou que ele iria cortar gastos e equilibrar as contas do governo, prejudicando, sem sombra de dúvida, o cidadão brasileiro.
tá? Sendo que eu penso de outra forma. Eu penso que nosso governo teria que enxugar a máquina, as suas despesas, cortar essas verbas absurdas. Cortar não, vamos ser justos. Diminuir as verbas absurdas que vão para gabinetes, né? Diminuir essas verbas, diminuir o quadro de funcionários públicos dentro do Planalto, dentro do Congresso e tal, legislativo, executivo, judiciário, diminuir o quadro de funcionários, tá? Diminuir a quantidade de deputados federais, diminuir a quantidade de senadores, e aí sim iria ter uma grande economia, ia ser gerada uma grande economia para os cofres públicos do governo federal, sem sombra de dúvida, né? Nosso presidente da República declarou há poucos dias atrás aí, que vi numa mídia, que ele é a favor que baixe de 513 deputados para 400 deputados federais. Eu acho que o nosso presidente, ele está com o coração muito doce, porque eu penso de uma forma diferente. De 513 para 250 deputados federais estaria de bom tamanho, e a diminuição também de quantidade de partidos políticos que existem dentro do nosso Brasil. Eu penso dessa forma, que na grande realidade, aqui deveria ser até de uma forma diferente. Deveria até de haver candidaturas avulsas dentro do nosso país, para que acabasse com essa festa, com essa farra de partidos políticos levarem verbas do nosso governo, né? Então penso dessa forma, me desculpem, mas sou sincero, tá? Não vou nunca deixar de colocar a minha sinceridade e a verdade a qual eu acredito na frente das minhas palavras, tá? Então, é dessa forma que penso. Agora, pensar em reeleição sem oferecer nada de nenhum produto, que seria nenhuma lei que teria sido benéfica para o cidadão brasileiro ou para o Brasil, eu acho meio que prematuro e meio que irresponsável começar a pensar numa reeleição. Primeiro temos que ter atitudes, sem sombra de dúvida alguma, no mandato a qual se ocupa no momento, para que essa semente de trabalho bem feito e de trabalho bom para o cidadão brasileiro e para o Brasil, que ela cresça e nasça uma árvore muito frutífera próximo das próximas eleições, que deem frutos bons para que você consiga, sim, sem sombra de dúvida, alcançar o seu objetivo de se reeleger. Agora, como vamos pensar em uma reeleição se não sabemos da qualidade de governo que temos? Não temos produtos onde nós atestamos a qualidade e falamos, não, esse produto que o governo colocou para o cidadão brasileiro é muito bom. Que esse produto que eu quero dizer seria essa lei que ele implantou dentro do Brasil, é muito boa para o cidadão brasileiro, é muito boa para o Brasil, né? Como que nós vamos ter um pensamento em reeleger os que aí estão sem sabermos da sua qualidade de trabalho político, dos idealismos políticos que sejam colocados para o cidadão brasileiro, de leis que fortaleçam o nosso Brasil, que estabilize a nossa nação, que tragam crescimento e desenvolvimento para o Brasil, que gerem empregos para o cidadão brasileiro, que gere estabilidade para o cidadão brasileiro, que gere poder de compras para o trabalhador com o salário a qual ele ganha hoje. Não temos como atestar e afirmar que o nosso presidente da República, ou fulano de tal, ou cicrano, eles vão ter que se reeleger e vão ganhar porque fizeram um bom governo. Porque o que vemos hoje é um governo, sim, sem sombra de dúvida, que a corrupção é uma palavra proibida, é uma atitude proibida dentro do governo que aí temos hoje. Mas não estamos vendo as atitudes de crescimento para o nosso país. Nós temos aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um homem inteligentíssimo, porém, também de vez em quando deixa a desejar.
deixa a desejar para o cidadão brasileiro. Como o nosso presidente da República é da mesma forma. Sabemos que é honesto, que é de bom caráter, até que nos prove ao contrário. Sabemos, sim. Mas cadê as atitudes de governo? Cadê as atitudes para fazer o Brasil crescer e tirar o Brasil da situação que se encontra? Aí todo mundo parte para o lado, mas não tem apoio político, porque o Congresso é contra, porque o Senado é contra, porque o Senado veta, porque o Congresso veta. E por que o Executivo, nosso presidente, veta atitudes do Congresso, veta atitudes do Senado? Então, o que vemos hoje dentro do Brasil é já uma grande campanha eleitoral para 2022 e não vemos governo nenhum no atual mandato. Essa é uma grande realidade. Me perdoem a sinceridade, mas é assim que enxergo. Nós vemos aí, nós sabemos com convicção que nosso presidente já lança a reeleição dele. Nós sabemos disso, não adianta mentir. Inclusive até na passeata para Jesus aí, na marcha para Jesus que teve no ano passado, ele declarou a reeleição, sim, num ato religioso, que não acho que seja nada ético fazer isso, mas fez, né? Mas por falar em ética, isso é uma questão que também falta um pouquinho para o nosso presidente da República, com algumas frases infelizes a qual ele solta mediante a mídia e alguns gestos infelizes também que solta mediante a mídia. Perdão, minha gente. Aí você, bolsonista, vai falar, não, você está errado, Márcio Simões, esse pessoal da mídia é tudo esquerdista, não interessa. Temos que ter postura, temos que saber ganhar com classe, com educação e com postura. Principalmente para um chefe de Estado. Me perdoem, mas sou sincero com o que falo. Adoro o presidente Jair Messias Bolsonaro, mas discordo de frases mal faladas e de gestos que não deveriam ser feitos, principalmente para todo cidadão brasileiro levar como exemplo esses gestos que não deveriam ser feitos e muito menos para induzir o cidadão brasileiro achando que o errado está certo. O errado está certo? Vamos lá, vou explicar. Como é que um presidente da República, um chefe de Estado, vai na frente das câmeras da mídia e na frente do cercadinho com os seus 15 bolsonistas fanáticos que estavam ali no momento e diz que vai lançar um desafio para os governadores que ele irá isentar, sim, os impostos federais do combustível. Não existe, tá? Ele tem que pensar antes de falar. Como é que um presidente ou um chefe de estados, ou sendo esquerdista, ou centrão, ou direita, a pessoa que estava ali tentando entrevistá-lo era uma mulher. Ele solta uma frase com duplo sentido para uma mulher. Não é postura de um chefe de Estado. Como é que um chefe de Estado diz para as mídias num dia, eu vou vetar, sim, o fundo eleitoral, vai ficar em X, e no dia seguinte ele fala, infelizmente não dá para votar porque corro o risco do impeachment pelo artigo X do Código da Constituição Brasileira. Então, não pode ser falado coisas que não se tem estrutura, que não se tem resguardo jurídico. Então, são essas as atitudes a quais eu acho que negativa a imagem do nosso presidente da República. São esses tipos de atitudes. E essas lives que ele sobe e, às vezes, no meio desses assuntos a quais ele está ali passando para as mídias sociais, ele também extrapola um pouco. Com questão da sua honradez e da sua honestidade, no momento ninguém tem o que falar. Nunca ninguém conseguiu provar ao contrário que nosso presidente da República não é um homem com boas intenções e que não é um homem honesto. Pelo contrário, o Brasil, segundo dizem, zerou a corrupção. Vamos acreditar que sim, né? Vamos acreditar que sim. Mas que se não zerou, está bem baixa, né? Por causa da atitude do nosso presidente da República de ser um chefe de Estado super honesto. E devemos muito a ele, sim, por ter tirado o Brasil do poder do PT.
É isso aí, minha gente. Não sou contra o presidente da República, sou contra algumas atitudes. Março Simões 2022, não esqueçam, compartilhem meus vídeos, matérias com parentes, conhecidos e amigos que moram no estado de São Paulo, você que mora fora do estado de São Paulo. Um grande abraço.